Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Hoje é aquele dia gostoso, abençoado, que nós procuramos responder aqui as perguntas, as dúvidas que vocês enviam para o nosso canal. Toda semana tem perguntas, tem dúvidas e nós vamos trabalhando, Oramos aqui, pesquisamos e a resposta publicamos aqui toda terça-feira. Então vamos lá, Temos trabalho a fazer aqui hoje. Antes, porém, de nós irmos às respostas, pessoal, tudo beleza? Sim, a gente está aqui, Maravilha, Então, estamos desfalcados de uma pessoa, mas tem aqui a Sara. Tá pronta, Sara? Opa! E a Silvana? Também. Maravilha, Então, vamos trabalhar. E queridos, não se esqueça, nós precisamos da sua ajuda. Como? Sempre. Inscrevendo-se no canal. Toda vez que você assistir um vídeo aqui, uma resposta que realmente edifique você, compartilhe com seus amigos, curta, comente, Os seus comentários são muito importantes, para o nosso crescimento. Beleza? Então, é isso. E aí, quem é que nos envia a pergunta hoje? A Dulce. A Dulce, minha cunhada, da Igreja Batista. E o que a Dulce pergunta? Satanás tem acesso a Deus? Se tem, isso deve ser causa de temor na vida do cristão? Satanás tem acesso a Deus? E se tem, isso deve ser a causa de temor na vida do cristão, é isso? Isso. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Satanás tem acesso a Deus? Veja bem, nós podemos examinar esse assunto sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é: todos os seres criados, físicos ou espirituais, eles têm, abre aspas, acesso a Deus, fecha aspas. Por que eu posso dizer uma coisa dessa? Por que base eu afirmo uma situação como essa? Por que, queridos? Dentre todos os atributos de Deus, um deles é que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. No momento que alguém, seja um filho de Deus, seja o próprio diabo, seja um anjo caído, se dirige a Deus e diz alguma coisa, Deus ouve. Deus sabe o que aquela pessoa está falando e sabe que aquela pessoa está se dirigindo a Ele. Então todos podem falar alguma coisa, todos podem expressar algo nesse mundo e isso será conhecido de Deus, nesse aspecto. Porém, deixando bem claro, isso não quer dizer que eles serão atendidos. Estou dizendo que Deus sabe e conhece o que eles falam, o que eles expressam, até mesmo as suas blasfêmias, no caso dos anjos caídos ou do próprio diabo. Deus sabe, Ele ouve todas essas coisas. Não quer dizer que essas pessoas que não têm ligação com Deus serão atendidos. A promessa de ser ouvido, a promessa de ter seus pedidos atendidos, isso é feito para os filhos de Deus, para aqueles que andam na sua presença e obedecem os seus mandamentos. Não podemos esquecer de uma coisa, de duas coisas. A primeira, a misericórdia de Deus. Quer ver um exemplo interessante? A mulher sirofenícia, você se lembra desse milagre que Jesus fez? A mulher sirofenícia, ela não pertencia ao povo de Israel. Tanto que quando os discípulos pedem para que Jesus a atenda, ele fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, ele atende aquela mulher. Um ponto, outro assunto interessante, que já foi comentado aqui. Você se lembra que nós falamos sobre os gadarenos? O endemoniado gadareno? Sim. E por que motivou aquela pergunta? Foi que Jesus atendeu o pedido dos demônios. E eu falei sobre isso aqui no quadro Respostas. Você pode pesquisar e ver o que foi que eu respondi ali. E por que Jesus lá abriu aquela concessão aos espíritos malignos? Porque havia um propósito maior atrás de tudo aquilo. Então a misericórdia de Deus, o propósito de Deus, pode resultar em atender algum pedido, mas isso são exceções. Então esse é o primeiro aspecto. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Vamos ao segundo aspecto.
Satanás tinha, sim, acesso direto a Deus. E nós podemos comprovar isso por meio de 2 textos do livro de Jó. Quem vai me ajudar? Eu. Então leia, por favor, Sara, Jó 1, 6 e 7. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Esse é um texto. Tem um outro ainda do mesmo livro de Jó. Jó capítulo 2, versos 1 e 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, 2 textos aí que falam que Satanás se apresenta diante de Deus. E talvez você possa me questionar, mas esse acesso de Satanás a Deus, ele era literal ou ele era figurado? Ou seja, isso de fato estava acontecendo ou, sei lá, isso é uma parábola, uma forma de dizer alguma coisa? Vamos analisar essa questão da seguinte forma. O fato de Jó ser o único livro que expressa que Satanás entrou diante de Deus aqui, não invalida o fato. Ou seja, isso não pode se constituir um fator de dúvida para nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a história de Jó, ela é ficção, ela é uma parábola ou ela é real? Ela é real. Tanto ela é real que ela é citada, né? Que Jó é citado nos profetas, por Jeremias, por exemplo. Jó é citado pelo apóstolo Tiago na sua epístola. Então a história de Jó é uma história literal. Com isso, o diálogo entre Satanás e Deus também é literal, ou seja, também é um fato. E um exemplo também de como pode haver esse diálogo entre Deus e Satanás aparece na própria queda do homem. Ali nós temos o diálogo entre Deus e a serpente. Ora, a serpente ali era só uma maneira de se dirigir ao diabo, né? Deus estava falando com o diabo que induziu o homem e a mulher à queda. Então, a conversa entre Deus e Satanás é literal e não figurada, ok? Além disso, nós podemos ver um exemplo interessante na vida e no ministério de Jesus. Olha o que aconteceu num certo dia, numa conversa entre Jesus e Pedro. Olha o que diz Lucas 21, 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Então Jesus está falando com Pedro, né? Pedro estava ali numa discussão de fidelidade e Jesus então questiona Pedro. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Vamos pensar um pouquinho nessa questão aqui. Primeiro, Satanás aqui faz o papel de acusador, né? Ele pede, né? Ele quer a vida dos apóstolos, a vida de Pedro ali para peneirar. Satanás pediu vocês, o acusador, né? E está ali falando diante de quem? De Jesus? Não, porque Jesus está fazendo o papel de intercessor. Ele fala, eu orei por você. Ele atua como intercessor. Então, a quem Satanás pediu a vida dos apóstolos? Podemos ter aqui uma coisa muito parecida com a de Jó. Percebe? Satanás fala com Deus, querendo tocar na vida de Jó. Aqui ele quer tocar na vida dos apóstolos. Mas Jesus entra no processo e intercede diante de Deus ali. Ora por Pedro para que a fé dele não desfaleça, intercedendo por Pedro. E além desse fato, nós temos uma visão muito esclarecedora no livro de Zacarias. Vamos ler alguns versos aqui do capítulo 3. Quem vai ler? Eu posso ler. Vamos lá. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusar. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Zacarias 3, 1 a 3. Essa visão é muito interessante por diversos aspectos. Primeiro, porque nós temos aqui de novo uma situação onde Satanás está na presença de Deus.
de novo. E temos aqui um sumo sacerdote que estava com as suas roupas sujas. Então, Satanás estava ali para o acusar. Inclusive, ele estava à sua direita, né, para acusá-lo. Isso aqui tem um ponto muito interessante. E aí o anjo do Senhor vai interceder por Josué. Então aqui tem alguns pontos para a gente entender essa questão do acesso a Deus. Primeiro, o sacerdote estava diante do anjo do Senhor, ou seja, o papel da intercessão aqui é feito por esse anjo do Senhor. Ele não é Jesus, né? Ele nem representa Jesus, ele era um anjo de Deus. Tanto que, e nós vamos ver a seguir, que nessa profecia, ali é profetizada a vinda de Jesus Cristo, a vinda do renovo, no versículo 8. E fala ainda no versículo 9, Deus fala que ele removeria o pecado daquela terra em um dia. Então, nós temos uma profecia falando da manifestação do Cristo, né? De Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Satanás estava à direita para acusá-lo. De novo, Satanás como um acusador, como aquele que tenta ferir o homem. Tentou com Jó, tentou com os apóstolos e agora com o sumo sacerdote Josué. Essa visão então nos dá um quadro muito completo, né, de uma situação onde Satanás faz o papel de acusador. E nós vemos ali a necessidade de um intercessor. E nesse caso, o que estava colocando Josué numa má situação? Que dava a Satanás o direito de acusá-lo? A roupa suja, as vestes sujas. Guarda bem esse detalhe, que vai cair na segunda parte da pergunta. Se nós temos algum motivo para temer o acesso que Satanás tem a Deus. Tá? Vou voltar a esse assunto. Então essa visão ela vai se cumprir. A visão ali do sacerdote, que é falar sobre o renovo, de tirar o pecado de um dia, isso tudo vai se cumprir quando Jesus vem. Olha o que está escrito em Hebreus 9:26. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Em um sacrifício, em um dia, Deus removeu o pecado da terra. Percebe? Aqui foi falado na visão de Zacarias. O sacrifício de Cristo eliminou então o poder do pecado. Só que nós vemos um pouco mais agora em relação aos que vão se beneficiar do sacrifício de Cristo. Ou seja, nós que estamos aqui, que somos pecadores, como vamos vencer? O que acontece com a nossa vida espiritual diante de Deus? Como nós nos purificamos? O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, fala isso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, a nossa vitória vem pelo sangue de Cristo. Vai guardando esses detalhes. E o que acontece com o acusador depois que Cristo vem e faz então o seu sacrifício e derrama o seu sangue para a remissão dos pecados? Olha o que acontece com o acusador diante de Deus, Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, percebe? Temos um intercessor agora, Cristo. Né? O acusador perde a sua força ali de acusação diante de Deus. As vestes sujas por causa do pecado agora podem ser limpas. Como? Pelo sangue do Cordeiro. A gente vai falar mais sobre isso já já. Então a situação presente é baseada em tudo isso, queridos. As acusações do diabo, elas caem no vazio quando nós estamos em Cristo. Se eu estou em Cristo, a partir do momento que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, a acusação de Satanás, ela cai no vazio. Ele não tem mais como nos acusar diante de Deus, exceto se... Segundo ponto, as ações do diabo hoje, elas se resumem a tentar nos tirar da presença de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele diz, né, na sua primeira epístola: o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Nós vemos o diabo tentando a Cristo e ele vai tentar tirar os filhos de Deus da presença do Pai.
Nós vimos aí também que as nossas vestes espirituais precisam ser mantidas limpas diante de Deus. O sacerdote, na visão lá de Zacarias, estava com a veste suja, precisou ser trocada. Hoje, Cristo, Ele nos lava dos nossos pecados e nos dá vestes espirituais de justiça. Nós somos santificados por meio do sacrifício dele. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara sobre a questão de temer somente a Deus. Eu não tenho que temer Satanás, mesmo que ele tenha acesso, mesmo que ele me acuse. Não tenho que temer a ele, eu tenho que temer a Deus. Por quê? Olha o que fala Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem pode fazer isso, se for o caso? Somente Deus. Nem homens, nem o diabo podem matar o nosso corpo, podem destruir a nossa alma. Nós temos que temer, queridos, temer somente a Deus. Apocalipse 7,14, falando sobre temor a Deus, olha o que está escrito lá. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que nós devemos temer? Temer ter as nossas vestes sujas. Temer que alguma coisa nos contamine. O que nos contamina, queridos? O pecado. E o autor de Hebreus fala que o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus fala, né? Vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então, essa é a primeira coisa a temer. Temer pela nossa santidade. Sim, isso nós devemos cuidar. Segundo ponto, nós devemos temer ainda, sair debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Olha o que o autor de Hebreus nos fala. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Percebe? Eu não posso continuar no pecado deliberadamente, eu tenho que permanecer em Cristo, debaixo do sangue de Cristo o tempo todo. E por último, eu tenho que temer, sim, ter o meu nome riscado no livro da vida. Apocalipse 3,5 fala assim, ó. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Percebe que nós temos que temer? Temer, ter vestes sujas diante de Deus, temer sair debaixo da cobertura do sangue de Cristo, temer ter o meu nome riscado no livro da vida. E tudo isso são coisas que pertencem a Deus. Satanás vai tentar produzir isso em nós, mas ele não tem poder de nos destruir se nós estivermos abrigados debaixo do sangue de Cristo, debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Então, em relação ao diabo, eu tenho que temer por ele ter algum tipo de acesso a Deus, por ele me acusar? Não. A palavra de Deus fala o contrário. Eu tenho que resistir ao diabo. Tiago disse isso. Veja só. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ele tem que nos temer, se nós estivermos andando com Deus, e não o inverso. Segundo ponto, o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos afastar dele. Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. Não dar lugar, ou seja, não dar nenhum motivo de acusação para ele. Velar, pela minha vida diante do Senhor, não dar brecha para a ação do Satanás. É isso que eu tenho que fazer. E por último ainda, a palavra diz que nós temos que fugir do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda forma do mal. Afastem-se de toda forma do mal. Toda ela. Então, queridos, Satanás tem acesso a Deus? Ele tem porque Deus é onisciente, então Deus sabe o que ele fala. Ele tem porque ele é o acusador, mas esse acusador, depois do sacrifício de Cristo, perdeu a sua força. Ele só vai poder nos acusar se nós permitirmos que alguma dessas coisas que eu mencionei aqui entrem em nossas vidas. Somente nesse caso. Eu não tenho que temer isso. Eu tenho que temer ao Deus, andar na sua palavra, e sempre obedecendo a Ele. Eu termino com o texto de Apocalipse 14, versos 6 e 7,
onde o apóstolo João escreveu assim, ó. Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Percebem? Temam a Deus, né? Glorifiquem a Deus. Nós vamos glorificar a Deus servindo a Ele, sendo fiéis a Ele, né? Fugindo de toda aparência do mal, fugindo do pecado, resistindo aos ataques de Satanás. Então, não temos que temer o fato de ter acesso. Nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que temer perder o nosso acesso diante do Pai. Essa é a minha resposta para a Dulce aí e para todos que nos acompanham regularmente o nosso canal. Gostou do nosso vídeo? Então curta, comente, espalhe para o pessoal aí, assim você está investido no nosso ministério. Obrigado, pessoal, pelo trabalho. Maravilha, né? Então, foi tudo bem aqui, graças a Deus. E visite o nosso portal, apalabraresponde.com.br. Aqui esteja inscrito no canal para receber todas as nossas atividades que nós fazemos aqui regularmente. E tem mais recadinhos para vocês aí. Veja como você pode ainda abençoar o nosso ministério e fazê-lo crescer. Tchau, tchau. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.